achar que de repente é apenas um diálogo ali na palestra e tal, e você prova que não, você estava dentro do sistema, certo? E isso prova que quando o ser humano quer, muda. Porque se você esperar pelo Estado, ainda mais o sistema prisional, é sem chance, porque o sistema prisional faz parte da política de isolamento. Eu te isolo na Cracolândia, no sistema prisional, no barraco, justamente para que você não cobre, justamente para que você não reivindique seus direitos. E quando o cara está dentro do sistema prisional, ele está, eu não diria nem um passo de delinquir, entendeu? Ele está dentro de uma universidade do crime. A tendência é sair pior, até porque a cadeia te cobra isso. Você não pode entrar dentro da cadeia e resolver que não é mais bandido. Você tem uma postura a seguir. Existe uma disciplina da casa. Então é muito difícil. E a conquista dele é o exemplo. É uma conquista louvável e reflete justamente aquilo, certo? Ilustra bem aquilo que nós estávamos falando há um tempo atrás. Se a gente quiser, a gente muda. Depende da gente. Salve Eduardo aí, Brits também, todo mundo que está presente aí. Só queria assim, pedir para você falar um pouco mais, se possível, né, na medida do tempo que você tiver, sobre essa relação que é muito comum quando a gente utiliza, né, essa expressão do opressor, do oprimido, algo que é natural, inclusive até no senso comum, o pessoal fala muito essa coisa de mas o oprimido, quando vai para o poder, se torna um opressor, né? E existe uma discussão, existe toda uma discussão por trás disso, né? O que você deixaria para a gente aí, para a gente, né, assim, fugir dessa lógica? Eu acredito que você compartilha dessa lógica, de nós, assim, né, quais seriam as dicas? Estamos falando no sentido da educação, você falou que o rap salvou sua vida, imagino que da maioria de nós que estamos aqui, seja educação, seja o rap. Quando eu falo educação, estou falando de escola, né? O rap é uma educação, é uma forma de se educar, de se libertar para o mundo. E é isso, assim, eu queria saber o que você poderia deixar para a gente sobre essa relação, né? Como a gente pode fugir dessa lógica de sair de oprimido e se tornar um opressor. É isso para mim. Então, eu penso assim, a gente precisa de uma mudança generalizada, certo? Porque uma pessoa só da periferia não vai mudar uma engrenagem completa. No mais tarde ele vai se adaptar. A gente vê isso na política, a gente vê na televisão, vê o cara até que é contestador, mas de repente entra na TV, o discurso do rap feroz muda, entendeu? Porque ele se adapta a um sistema. E acontece também na política, é por isso que eu falo da revolução generalizada. O que está acontecendo aqui é uma curiosidade, porque eu falo isso em São Paulo. Você vai na Zona Leste, tem uma pá de cara com consciência social, independente da maneira que ele vai se expressar, com português arrastado, mas ele demonstra que ele sabe que o sistema é inimigo dele, entendeu? Ele sente as privações, ele passa por necessidades. Você vai na Zona Sul, a mesma coisa no centro. Então, o que falta é a gente interligar essa rede, é montar essa teia, é a gente ter essa linha de comunicação, Minas, São Paulo, entendeu? E como começar a articular uma revolta verdadeira, entendeu? Uma revolta verdadeira, independente se é com bomba, se é com greve. A gente tem que mostrar que estamos aqui para guerrilhar, entendeu? E bater de frente com o sistema. Porque não adianta 1, 2, 3, muita gente me cobra, por que você não vai lá e vira político? Falei, porque eu sozinho não vou fazer mudança nenhuma. E eu acho que eu faço mais diferença hoje através do rap, através da literatura. Só que a gente tem que estimular essa revolução generalizada. A gente tem que fazer todo mundo sentir que é necessário mudar, que é necessário aprender sobre política, que é necessário pesquisar a história dos partidos, é necessário pesquisar quem são os políticos, quais são suas funções, as suas atribuições, o que ele tem que fazer, o que eu devo cobrar. Então tem que ser generalizado. A partir desse momento, você vai ter aquela vontade total de chegar na política. E aí você começa a mudar, mas um só, dois, vai ser sempre dividido entre opressor e oprimido. Aí não tem muito para onde correr. Mas a nossa tarefa é continuar estimulando, exercitando esse tipo de diálogo, porque a mudança nasce desse tipo de ideia. O que eu sempre falo é assim, a revolução, ela pode até nascer na mente de um Che, de um Gandhi, só que a execução da revolução é feita por pessoas comuns, certo? Quem vai fazer a revolução verdadeiramente não é o cara que está com o microfone, ele vai participar, mas ele sozinho não vai fazer mudança nenhuma. Agora, se as pessoas entenderem, certo? Participarem da causa como um todo, a gente muda com certeza. Boa noite, eu sou o Raíssa MC e eu queria
representação nos guetos, nas periferias, e muitas das vezes, né, denegrindo a imagem da mulher, muitas vezes também ostentando uma coisa que a gente não tem. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação, e queria que você falasse também sobre, em alguns estados, você falou da Playboyzada, tem alguns estados que a Playboyzada está mandando rap na cena de rap da cidade e na cena de hip hop. E quando na verdade esse poder deveria estar na mão dos favelados, igual nós, que luta por revolução, que corre atrás, que canta, que tem um compromisso com a verdade. E é isso. E o que você acha da relação de... O que você tem a dizer sobre a diferença, ou se você não nota nenhuma diferença? Eu sei que hip hop é uma cultura e rap é um elemento, mas o que você tem a dizer sobre a música hip hop e a música rap? Qual que é a diferença para você? Só isso. Então, falando sobre o funk, eu não gosto de criticar o estilo musical, até porque, como eu faço música também, pode soar como falta de ética, só que também eu não posso fechar os olhos e falar que eu acho correto quando você faz uma música ostentando, certo? Colocando na mente de um adolescente, de uma pessoa que ainda tem o cérebro em formação, que o da hora é ele ter um carro importado, ter um tênis de R$1.000, R$2.000, um relógio de ouro e tal. Isso você está, em resumo, estimulando com que essa pessoa vá para o crime, certo? A consequência, todo mundo sabe qual que é a consequência quando você vai para o crime. Então, na verdade, eu curto músicas que vendem outros tipos de valores. A família, a ideologia, certo? A educação, o respeito ao próximo. Eu acho que deveria ser essa linguagem, certo? Em relação ao funk pornográfico, mano, foi para as mulheres conseguirem votar, para as mulheres conseguirem, entendeu, lutar contra a violência doméstica, que elas ainda são vítimas. Mano, foram tantas lutas, tantos debates, e hoje você tem essa aceitação. Você vê a mulher da periferia, às vezes a mulher negra, entendeu, assumindo, entendeu, um termo pejorativo de cachorra, de popozuda. É muito triste, certo? É muito triste. Eu não concordo, eu não gosto, certo? Eu acho que a mulher tem que se valorizar, tem que curtir aquilo que respeita ela. Essa é a minha opinião. Não tenho nada contra o funk, eu tenho contra o tipo de música, pode ser rap também. O rap que faz ostentação, que trata a mulher com desprezo, com preconceito, como se fosse um objeto também, eu não tenho nada a favor não, certo? Agora, em relação ao rap da Playboyzada, o que eu posso dizer é assim, o juiz é o público, o consumidor é o público, é ele que define. É assim, todo mundo tem o direito de cantar, mas só o público vai definir aquilo que é da hora para ele, certo? Eu acho que todo mundo pode se manifestar. Eu penso assim, o rap verdadeiro, ele é feito por quem está na periferia, isso é incontestável. Não adianta você falar que você não sofreu, não caminhou pelo bairro e você vai fazer o mesmo rap que eu, que o cara do gueto, porque você não vai. Você pode ter um conhecimento teórico, mas a prática, entendeu? Ninguém vai falar sobre cadê melhor que ele, tipo, 11 anos lá. Nem eu talvez vou falar como ele fala, certo? Quem tem a vivência. Então é assim, não vou criticar, cada um tem o luto pela liberdade de expressão, acho que eles têm o direito de se manifestar, e o público é o juiz. Se o público achar que é da hora, que tem que curtir, é o caminho deles, é uma decisão deles, mas eu ainda acho que o rap é autêntico, verdadeiro, a essência do rap é o que nós estamos fazendo hoje aqui, certo? E a última pergunta, que era a diferença entre rap e hip hop, eu não vejo nenhuma diferença, porque, mano, eu não sei se eu sou um adepto do hip hop, se eu sou um rapper, eu sou um cara que, mano, usou a cultura da rua, a cultura negra, para tentar trazer alguma mudança, não uma mudança pessoal, certo? Porque assim, a mudança pessoal acontece lá no começo. Um dia você é um mano que tem um monte de sonho, e no outro você é um cara que, quando vai cantar, as pessoas ouvem, cantam sua letra. Então a transformação ocorre mesmo quando você entende o poder desse mecanismo. O que ele pode ser positivo para a periferia. Quando você entende isso, você entende que o rap ou o hip hop é muito grande, então eu não sei diferenciar, tô ali no bolo. Boa noite. Atualmente, todo movimento que luta pelos seus direitos é marginalizado de certa forma. Isso acontece com o movimento gay, os movimentos negros, né? E até mesmo os movimentos dos presidiários, assim como o PCC. Cada um lutando de sua forma diferente, mas sempre visto pela mídia, até pela visão popular, pejorativamente. E eu vejo, principalmente na periferia, muitas pessoas usando a camisa da Facção Central
comprando suas ideias e que tem uma imagem que vê sua imagem como uma pessoa reacionária na relação da legalização das drogas. E lendo o seu livro, eu pude comprovar que não é bem dessa forma. Eu queria que você deixasse até bem claro qual é a sua postura sobre isso e o que você acha desses movimentos. Se você acha essa luta legítima. Mano, eu acho todo protesto legítimo, entendeu? Todo mundo que se sente vítima do sistema tem que protestar, independente se é em grupo, individualizado, ele tem que bater de frente e se manifestar. Agora, em relação às drogas, é algo absurdo, porque assim, você está dentro de um país tabagista, alcoólatra, e você proíbe a maconha, que faz menos mal do que a bebida alcoólica. Aí você proíbe a cocaína, mas você libera o álcool. Então não existe critério nenhum, entendeu? Não existe nenhum critério de proibição. O único critério é que no começo do século o puritano norte-americano falou: o mexicano usa maconha, o chinês usa o ópio, o negro quando cheira cocaína estupra mulheres. Então o único argumento para se embasar na proibição foi o argumento norte-americano. Então ninguém estudou se a proibição seria adequada aos padrões brasileiros, se ela traria algo de positivo. E a prova é que ela não traz nada de positivo. O sistema carcerário, quase 70% são pessoas ligadas ao tráfico de droga, certo? Então é assim, eu acho que ou você proíbe tudo, ou você não proíbe nada, certo? Você tem que, assim, o que tem que ficar claro é que a proibição das drogas não é algo pela saúde pública, não tem nada a ver com isso, é apenas uma indústria da proibição. Eu pego 1 grama de maconha que não vale nada, eu proíbo, vale pra caramba. Eu pego uma cocaína que não tem valor nenhum de mercado, quando eu proíbo ela tem. É apenas a indústria, certo? Então meu posicionamento é esse: eu sou contra qualquer tipo de droga, seja ela legal ou proibida. Sou contra o cigarro, contra a cocaína, contra o crack, contra o álcool. Eu sou contra qualquer coisa que destrua a tua mente, teu corpo. Só que eu sou completamente favorável à legalização, porque a proibição é hipócrita, certo? Ela só gera morte, ela só gera dividendo no bolso do opressor, certo? E a gente continua ali no morro morrendo, matando, para que o opressor tenha o direito de cheirar, para que ele tenha o direito de consumir. E eu até acredito que todo mundo tem o direito de se drogar se quiser, o corpo é teu. Só que o que eu acho é que as pessoas não devem morrer para que você use droga, certo? Então eu sou favorável à legalização completa. Salve. Meu nome é Tomás, eu também escrevo rap e canto também no grupo aqui de BH chamado Narcofunk. E eu admiro muito sua militância e me inspiro sempre para compor as músicas do Facção. E eu vou ler aqui, porque senão vai me dar um branco. Queria ouvir a sua opinião. Queria ouvir sua opinião sobre alguns grupos e cantores, como por exemplo Emicida, que se aproximam das lutas do povo no discurso e nas letras, quando por exemplo apoiam uma ocupação como o Pinheirinho e denunciam a violência policial, falam sobre a realidade da população pobre e da opressão do capitalismo, e mesmo com esse discurso, essas letras se aliam aos que dizem combater, né? Fazendo propaganda para um banco capitalista, como é o caso do Emicida, que fez propaganda para o Itaú, ou o caso do MVBio, que fez propaganda para a Nextel, e se insere também nos espaços da mídia burguesa, como a Xuxa, Faustão, ou seja, os cantores que têm um discurso do oprimido, mas se aliam aos opressores, porque essas instituições como o banco, o MIT, essas grandes empresas estão diretamente ligadas à opressão do povo. E a segunda pergunta que eu queria fazer é sobre o fim do Facção Central. No vídeo que você lançou, você disse que existia uma insatisfação das duas partes e que chegaram à conclusão de que a melhor alternativa seria a sua saída. E que se continuasse com a facção, seria por dinheiro, não de coração. E como você não queria isso, você acabou saindo de facção. Então eu queria saber se essa insatisfação sua tem alguma relação com a outra parte, que eu acredito que seja do Fundum, querer se inserir um pouco mais nesse espaço da mídia e tudo mais, e você não querer isso, ou se isso não tem nada a ver. Começando pela última, não tem nada a ver. O que eu quis dizer, de repente, não foi bem entendido. O que eu quis dizer assim, por exemplo, hoje eu estou aqui completamente de coração. Então, a partir do momento que você está dentro de uma situação que você está
ali meio insatisfeito, você subiu por um outro motivo, você subiu até por dinheiro. Então eu jamais quero que meu rap tenha esse lado. Eu fui num show, quero ter, claro, você recebe por aí um show, só que você está lá de corpo e alma, entendeu? Então, a partir do momento que tinha uma insatisfação mútua, nós chegamos a essa conclusão. E é bom que fique claro para todo mundo que é uma conclusão que foi, entendeu? Uma decisão tomada dentro de uma conversa, procurando o melhor, entendeu? Para a situação, certo? Não parei de cantar, jamais vou parar. E também acredito que o Facção não parou. Eu acho que o público só tem a ganhar. Tinha um grupo, agora tem 2 movimentos, entendeu? Mas não tem nada relacionado a dinheiro, não. Agora, em relação ao que você falou, assim, eu não opino sobre a atitude de outros grupos e outros caras do rap. O que eu falo é sobre mim, entendeu? Eu falo assim, eu não vou me aliar ao opressor porque eu vejo nele um inimigo. Eu não jogo conversa fora, minhas frases, todas têm um porquê, entendeu? Se eu estou aqui hoje, eu tenho um propósito, e meu propósito é salvar vidas, meu propósito é somar de alguma maneira na vida das pessoas, certo? Então eu penso assim, eu não me sentiria confortável estando dentro de uma organização ou perto das pessoas que trabalham para o mal do meu povo, certo? Do povo da periferia, o povo que eu amo. Eu falo por mim. Só que cada mano tem o seu direito, tem a sua liberdade como indivíduo, como pessoa, de se manifestar e de seguir o caminho que quiser, certo? Não estou aqui para contestar nenhum grupo de rap, não estou aqui nem para falar mal de ninguém, nem para falar a respeito, certo? Falo a respeito do Eduardo. Eu estou aqui com a periferia, é o público que eu vejo o público mais sincero, o melhor público de todos, porque você não precisa estar no rádio, você não precisa estar na televisão, você não precisa ser capa de revista, certo? Para ser respeitado, para ser admirado, para que eles assimilem a sua ideia. Então esse é o melhor público do mundo. Eu acho que o cara que usa o público da periferia como escada para chegar no burguês, ele está cometendo um erro muito grande, porque esse é o público legítimo, o público de coração que vai te amar pelo que você é, não pelo aquilo que a mídia escreveu sobre você, certo? Eu queria só deixar bem claro aqui que eu admiro muito a ideologia da militância. Eu queria te perguntar se você não acha muito importante que hoje em dia os rappers que escrevem de forma militante, além de se informarem através da vivência, se informarem através também do intelectual, através de livros, através de histórias de vários guerreiros, digamos assim, que lutaram por ideal, para chegar na hora de contestar com o opressor, para falar assim, você está informado, eu também estou. Você não acha isso importante hoje em dia? Porque uma coisa que eu vejo, que eu curto rap há muito tempo e ouço suas músicas, eu vejo que além de você, mas de mais algumas, poucos estão ao nível de repente, debater com um intelectual de uma esfera da elite. Você não acha que seria de suma importância isso, não? Eu diria que é de suma importância não só para o cara que canta o rap, mas para qualquer um. A gente tem que entender uma coisa. O PM, para te matar, ele se informa, não tanto, mas se informa. O juiz se informa, o deputado se informa, então a informação é uma arma, certo? Então você está numa guerra, você não pode ser desarmado. E aquilo que eu falei um pouco mais atrás sobre a minha responsabilidade de escrever o livro. Então eu sei as pessoas que estão do outro lado, eu sei as pessoas que vão assimilar o conteúdo, então é uma responsabilidade muito grande. Cada dado tem que ser estudado, cada informação tem que ser estudada, pesquisada, e é claro, quanto mais informação, você está mais capacitado, não só para representar o público, mas para bater de frente com o opressor. Eu concordo plenamente com você, eu acho que qualquer pessoa tem que se informar, mas mais ainda aquela pessoa que ela acaba sendo um representante. Não que você se autoprograma um representante do povo, mas o povo te coloca essa missão. Ele fala pra você, mano, gostamos daquilo que você disse, enxergamos em você um mano sincero, real, certo? Um mano que tem uma lealdade e a gente quer que você fale por nós. Então você acaba, não que você se torna um líder, mas você acaba falando por muitas pessoas que não têm oportunidade de se manifestar. Então é de suma importância mesmo que você tenha uma bagagem de informação muito extensa. Olá, beleza? Meu nome é Lucas. Falando de política, acredito que todos aqui, assim como eu, só votam por obrigação. A última eleição eu votei de uma cagada, de medo.
mas você com certeza conseguiria fazer algo, não só você, como os outros grupos que você teve. Por que não entrar na política? Então, justamente o que eu tinha dito mais atrás. É assim, primeiro tem que ser entendido que movimento não é assim. O movimento hip hop ele pode até existir entre os caras que fazem o grafite, as pessoas que montam um centro cultural para ensinar break. Agora, você não pode esperar de cada cara que tem uma carreira artística que ele tenha o mesmo pensamento, entendeu? Cada pessoa tem seu cérebro, sua maneira de pensar, entendeu? Então você não pode achar que nós vamos montar um partido, uma união entre rappers, que isso não existe. Isso não existe, não vai entrar em detalhes, mas existe, certo? Quem vê dos bastidores sabe muito bem o que eu estou falando, é uma utopia. Então, como eu não trato sobre utopia, eu falo sobre realidade. Então, a realidade dos fatos é essa. Eu estou aqui pelo Eduardo, certo? Me sinto nessa obrigação de estar diante dos manos trocando essa ideia. Então, respondendo isoladamente como Eduardo, eu acho que eu sozinho dentro da engrenagem não vou fazer uma mudança. Então, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo um trabalho de adubação, certo? Nós estamos semeando, falando sobre política, da importância dela, colocando isso no coração e no cérebro de cada pessoa para que ela entenda que ela tem que participar. Ela tem que participar, não pode esperar do rapper só porque o rapper tem um microfone ou porque ele sabe argumentar, ele sabe falar dentro da concordância, não é isso. Todo mundo tem que pensar sobre política e todo mundo tem que enxergar essa necessidade, certo? E aí sim, generalizadamente, todo mundo vai chegar e vai ocupar o espaço. De repente, a minha missão não é ser o cara que foi lá para ser votado, mas é o cara que estimulou muitas pessoas a estarem lá no palanque, mas está no palanque falando a verdade. Está no palanque de coração, não olhando para aquele povo e vendo o quanto ele pode render de dinheiro no bolso dele. Olhando para aquele povo e falando, ó, sinceramente eu quero salvar vocês. Sinceramente me incomoda ver vocês no barraco de madeirite. Sinceramente me incomoda ver vocês puxando carroça de papelão. Me incomoda ver vocês passando fome. Me incomoda ver as crianças doentes com doenças que já foram erradicadas há 200 anos em todos os países do mundo. Entendeu? Então a gente precisa disso, de uma forma completa, um todo. Boa noite, Eduardo. Parabéns pelo seu trabalho militante. Isso aí, guerreiro, como sempre. Eu queria perguntar para você, existe uma corrente de pensamento do professor J. Vasconcelos, não sei se você já ouviu falar, que seria que ele defende a volta da democracia pura, a mesma democracia que foi aplicada em Atenas, né, anos atrás, na atividade. Então, essa democracia seria o quê? Seria o povo exercendo o poder, sem os políticos, o povo, principalmente com essa questão da internet, seria muito mais fácil, né, o povo brasileiro votar em leis, né, não só o povo brasileiro, o mundo inteiro. Eu queria saber de você o que você acha dessa democracia pura, ao invés dessa democracia representativa que a gente tem. A gente tem esses pilantras, né, que vou falar o nome, que estão aí no poder. O que você acha disso? Então, pergunta importante porque assim... Você está falando do sistema opressor e é o sistema capitalista, né? É desigual, entre outras coisas. Você acredita numa igualdade dentro desse sistema ou você acredita na mudança do sistema? Sei lá, no comunismo, anarquismo, socialismo, outro sistema? Então, na verdade é assim, independente da nomenclatura, eu penso da seguinte forma: a gente tem que se impor. O capitalismo é uma realidade existente de uma forma global. Não adianta a gente debater aqui sobre a derrubada do capitalismo. Muitos manos anarquistas me perguntam isso na palestra. O capitalismo vai ser derrubado? Sinceramente, eu não acredito, porque a gente está aqui falando sobre se impor. Entendeu? A gente ainda está engatinhando, ainda a gente está falando sobre se assumir como cidadão, ver entender quais são os direitos, entender quais são os mecanismos. Entendeu? Então eu não posso falar aqui sobre a derrubada de algo que eu não acredito. Só que a gente tem que se impor. Eu só fiz alguma coisa errada aqui, que chegou mais perto ainda dele. Se você representa 90%, na minha cabeça, você tem que ter 90% de qualquer cadeira, certo? Você tem que ter 90% de professores que vieram da periferia, 90% de juízes que vieram da periferia. Tem que ser dessa forma e na política também, certo? Agora, em relação à democracia, a gente precisa de qualquer tipo de democracia que seja democracia real, na acepção da palavra. Porque, na verdade, você não tem democracia, você não tem liberdade de expressão, você não tem sequer independência. Para cada favelado, para cada tom de pele, existe um regime de vigência, certo?
A nossa democracia é a democracia de pegar o busão lotado, ser escravo do opressor, voltar para casa, comer o resto e voltar no outro dia, porque se não voltar, vai passar fome. É a democracia de pegar a arma e tentar assaltar para ter um tênis. É a democracia de olhar para o político na televisão te humilhando, te desrespeitando e achar engraçado. Certo? Esse tipo de democracia que a gente tem hoje. É a democracia de cumprir ordem, é a democracia do sim senhor. Certo? E tudo vai mudar a partir do momento que a gente começar a se impor. Certo? Tudo muda quando muda dentro da gente. Volto a frisar o mano aqui. Ele é um exemplo muito claro. A gente pode tudo. Hoje parece uma utopia. Falar, vamos derrubar o sistema e tal, vamos invadir. Parece uma utopia. Só que se a gente quiser, muda. Entendeu? Eu sempre uso uma frase do Gandhi, de um filme que eu assisti, que ele estava numa mesa de reunião com os ingleses, e ele falou assim: pode ser que hoje vocês não saiam, pode ser que amanhã vocês não saiam, só que uma hora vocês vão sair do poder, porque 300 milhões, 400 milhões de habitantes não podem ser dominados por 170 mil. O inglês riu e um tempo depois ele foi obrigado a sair. Por quê? Ele atirou, ele matou, não, ele fez greve, ele paralisou do jeito dele. Entendeu? Martin Luther King também tinha uma marcha, ele era contra a violência e mesmo assim ele conseguiu uma revolução muito grande dos direitos civis. Então, se a gente acreditar, a gente pode mudar realmente. E aí sim você vai ter a primeira democracia, a primeira independência. E aí sim você vai se enxergar como cidadão e melhor. O sistema vai te enxergar como cidadão. O inimigo vai ver o quanto você representa o seu verdadeiro valor. Boa noite, eu sou o Sérgio. Deixa eu te falar, eu sou de Contagem, aqui da periferia aqui de Belo Horizonte. No bairro onde eu cresci, muitos amigos meus morreram. Eu, com a ajuda do governo, desse governo, vamos dizer, de esquerda, eu consegui financiamento e hoje eu sou educador. Eu gostaria de saber, assim, a sua opinião, qual é o papel do educador e da educação nessa luta com o rap, porque vários amigos meus escutavam facção, racionais, e mesmo assim foram do crime, não entendiam a ideologia da letra. Quando você faz uma letra, não dá para você ser tão explícito como num livro ou como numa conversa franca. Entendeu? Então, muitas vezes tem essa margem para uma interpretação errada. Eu acho que o papel principal da educação é transformar a vida e dar uma chance. Entendeu? A educação, para mim, ela vai ser uma educação de qualidade, uma educação digna. Quando a criança entrar no primeiro ano na escola, e nesse primeiro ano ela já tem garantida um diploma. Entendeu? Hoje você entra na escola e você tem garantido uma evasão escolar até a quinta série ou até o sexto ano. Entendeu? Então a educação vai ser verdadeiramente transformadora a partir do momento que você, ao se matricular, você já garante um diploma. Certo? Hoje a educação, na verdade, ela é um negócio, ela é um produto. Quem tem mais, quem pode comprar, compra. Entendeu? É um absurdo. Você tem uma educação que você tem que comprar. Você compra o diploma. Por isso que eu falo para o aluno sem vergonha, porque o cara é advogado, porque o outro é médico, ele comprou. Não é talento, é comprado. Porque no país onde você negocia a educação, quem tem diploma acaba sendo comprado. Certo? O papel do educador é uma pergunta importante, porque foi até me perguntado isso numa escola. O que eu faço para ser a mais diferente? Conheça o teu aluno, vá na rua, vai falar com ele na quebrada, conheça a casa dele, a família, entenda o problema, saiba o que ele pensa, o que ele vive, quais são as necessidades, as frustrações, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, nós temos aqui 100, 200 pessoas, não tem como você fazer algo que não seja, que seja para todos, tem que individualizar, cada pessoa tem um sofrimento, cada pessoa tem um drama, e com o aluno é assim, tem 30, 40 alunos, cada um tem um estilo de vida, todos vêm da mesma classe, certo? Todos estão ali sofrendo praticamente as mesmas coisas, mas não são iguais, entendeu? Foi o que eu falei para a professora, eu falei, ó, na quebrada mesmo deve ter um cara que ele admira, tenta trazer esse cara que ele admira para falar para ele aqui, ó, eu sou do crime, eu tenho carro, só que é o seguinte, se eu pudesse eu não era, eu estava preso, eu fiquei lá um tempo, no veneno, sozinho, esquecido, o dia que eu estava preso, minha família ficou presa também, certo? Quando você morre, sua família morre junto, entendeu? Então eu acho que o papel do educador é ser além dos limites, entendeu? É pensar, mano, todo mundo trabalha por um salário, o educador tem que trabalhar pelo salário, só que antes disso por um ideal, entendeu? A mudança passa pela mão do educador, não tem jeito. Você, como educador, está segurando na mão da criança no momento mais importante da vida dela, certo? Sem qualquer
estereótipos. E a minha pergunta vai através disso. Hoje a gente tem um grupo de rap, a gente vê muita cena no hip hop. Você mesmo já até falou, você não aprendeu rumo a guerra. Você não vem com felicidade porque você não vem de ilusão. E através disso, como você vê hoje o hip hop, o rap, onde os próprios que tem um grupo de rap dizem morar na favela, rima por ostentação, dinheiro, desculpa pelas mulheres presentes, ter puta em cama, e quando você fala que isso está errado, que eles têm que rimar pela igualdade social, mostrando que a favela hoje ainda não evoluiu, que está tendo crime, mostrando a realidade, eles vêm falando com você que você está errado, que você tem que rimar a alegria, que hoje você só está rimando como eu posso falar, você não está pondo a realidade da favela, porque hoje a favela não vive o que você está falando na letra. Como você vê isso? Bom, primeiro ponto, eu acho que quem enxerga a violência não é alienado. Não tem como você enxergar a violência não só pelos dados oficiais, mas é a realidade. Entendeu? 99% daqui, quando sair, se passar uma viatura, está todo mundo enquadrado. Entendeu? Isso é violência, é racismo. Certo? Mas assim, tua palavra tem um peso e é um fardo muito grande. Entendeu? Quando você está aqui, você não está falando apenas para uma plateia, você está batendo de frente para o sistema. Você está falando à polícia, independente da sua retaliação, eu vou seguir. Você está falando ao político, independente das suas maquinações, eu vou seguir, eu vou bater de frente. Entendeu? Vai que daqui a gente consegue um partido político. Vai que daqui sai o presidente da República. É muito perigoso. Entendeu? Então, quando você está sentado nessa cadeira falando com a plateia, você está botando sua vida em risco. Só que, mano, esse é meu papel. Eu assumo esse papel, é o papel que eu quero mesmo. Entendeu? Eu não quero morrer na periferia por causa de R$5 por uma dose de pinga. Eu quero morrer por uma causa e essa é a minha causa. E isso é pesado, de repente, o mano não quer pôr a vida dele em risco por causa das outras pessoas. Certo? Outro detalhe, uma carreira musical é feita de vários e vários anos. Entendeu? Então, o que você pensa no começo não é o que você pensa quando você tem 37 anos. No começo, de repente, você quer fazer sucesso, você quer vender discos, você quer ver sua música tocando no rádio. Com o tempo, você aprende o significado real do rap e aí você muda a sua concepção. Então, é assim, como eu falei antes sobre liberdade de expressão. Cada pessoa tem o direito, por mais merda que ele vá falar, ele tem o direito de falar o que ele pensa. Entendeu? Então, todos têm o direito de subir no palco, certo? E o público também tem o direito de assistir esse show, de ouvir esse CD ou não, certo? O cara pode cantar sobre alegria. Se essa alegria não é injeção pro teu coração, você não vai assimilar, você não vai ouvir, entendeu? Então, assim, eu também não posso exigir um movimento completamente igual, certo? A gente precisa das diferenças, justamente para que o público saiba ver as propostas, o propósito de cada um. Então é importante que tenha um cara que seja contundente, que seja manifestante mesmo, que bata de frente, e que também tenha os caras que não tenham propósito nenhum, justamente para que as lutas verdadeiras sejam enxergadas. Entendeu? Para ver que não é todo mundo igual, não é um movimento igualitário ali, que todo mundo pensa só besteira. Não, tem os caras que querem mudança. Subir no palco, todo mundo pode cantar besteira, todo mundo pode cantar. E cabe ao público essa diferenciação. Mas eu sei bem o que você está falando, porque também me incomoda quando as pessoas chegam e me falam, pô, mas você é muito exagerado, eu li teu livro ali, pô, você falou que a pessoa vai no hospital, eles matam, aí outro dia apareceu uma médica que matava mesmo, desligando no UTI, aí todo mundo, pô, você é um gênio, você previu o futuro, você sabia, entendeu? Mas não é só você imaginar como é o ser humano rico, saber o quanto ele é ruim, o quanto ele é maquiavélico, e pensar no que ele é capaz, para continuar com essa política de massacre, de extermínio. Então, o médico racista ele massacra no hospital, o policial massacra na rua, o político massacra através da caneta, cada um dentro do seu panorama, dentro do seu ambiente, mas todos cumprindo a mesma ordenação, matando o favelado. Então, assim, cabe ao cara da periferia ver se é da hora de cantar isso, entendeu? Ou cantar sobre amor e felicidade. Eu até acho que o cara que
sobre amor e felicidade deve seguir o ramo dele mesmo, porque isso aqui é para quem é, né? Quando eu falo quem é militante, né? Quem é bom, quem tem talento, quem é de verdade mesmo, quem sabe que quando a polícia enquadrar vai bater de frente mesmo, quem segura o rojão, porque o bagulho não é brincadeira, entendeu? Rap de verdade é isso, é seguir a essência lá do começo, quando nos guetos norte-americanos era a única forma de manifestação, era a única forma de liberdade de expressão, a única forma de comunicação. O rap que me inspirou, o rap que eu me inspirei, foi justamente esse aí. Isso me atraiu no rap. Era aquele mecanismo que me dava a oportunidade de falar sobre aquilo que eu via, e até então não estava na televisão, não estava nem no estilo musical. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o cara que pensa alegria tem que cantar alegria mesmo, e o cara que pensa sobre militância e revolução tem que seguir esse caminho aqui. Então, só para dar uma brecha aqui para o Eduardo tomar uma água, estão curtindo o bate-papo aí? Da hora, né? Esse clima aí. Bom, a gente tem mais 5 pessoas que estão a fim de fazer pergunta, mas eu vou, antes de você fazer, eu vou deixar a Mila fazer, porque ela quer fazer uma pergunta de acordo com a questão da educação, para a gente não sair dessa linha. Valeu. Boa noite. Eu trabalho em escolas públicas aqui de Belo Horizonte, mais ou menos por volta de 35 escolas públicas. E eu estou querendo lançar um assunto, assim como você já lançou, sobre a redução da maioridade penal. Porque quando eu entro em sala de aula, eu trabalho com oficina de rap e redução de danos. Quando eu entro em sala de aula, é aquela questão do funk ostentação, mostrando tudo que os meninos não vão poder ter, deixando bem claro que os meninos, que quem está cantando esse funk só conseguiu aquilo porque é patrão e não funcionário, né? Então isso está fazendo a cabeça desses meninos. E o meu trabalho na sala de aula é tentar abrir mente deles mesmos. E estava rolando um projeto aí na internet, que foi uma parte de vídeo, uma parte de rapper que reuniu para falar sobre essa questão da redução da maioridade penal. Por quê? Quando eu postei um vídeo, que eu recitei um poema falando sobre a redução da maioridade penal, uma parte de gente virou para mim e falou: pô, Carla, mas você trabalha na escola, você vê que é neguinho cheirando cocaína, um menino de 8 anos já sabe diferenciar a arma, chega e fala: pô, aquela arma do guardinha, meu pai tem uma maior cadeira e pá. Aí o pessoal vai lá e critica: pô, aí você tá aí a favor, contra a redução da maioridade penal, mas você mesmo chega na escola e tá colocando a sua vida em risco. Só que, assim como você, eu também vejo esses meninos como vítimas, porque, como você falou, o rapaz que também é educador, a gente tenta trabalhar na mente desses meninos e não deixa limitar somente em sala de aula. Assim como eu já vi meninas no Beco Sem Saída, menina que tem filho deficiente com o pai, o próprio pai abusou. Então são essas histórias. Então eu quero esclarecer, até porque muita gente do rap mesmo não entende, acha que um cara de 15 anos já namora, já sabe fazer isso, então o cara de 15 anos também é responsável para estar entrando numa cadeia. Então eu só queria esclarecer essa questão assim, que você também esclarecesse, porque não é bem assim. O Brasil não está preparado para receber esses meninos na cadeia. Lá a fábrica de bandido mesmo, porque se tivesse um projeto para eles dentro da cadeia, seria diferente. Só mesmo para esclarecer a questão da redução da maioridade penal. Primeiro que a questão da maioridade penal é hipocrisia completa, certo? Primeiro você não educa, você não dá cidadania, não dá direito, não dá infância, certo? Entendeu? Qualquer criança na infância, ela fala sobre arma, sobre droga, porque ela é incentivada, é o que ela aprende, é o ambiente que ela vive. Então, peraí, você me ambienta no inferno e quer que eu seja um santo, certo? Você não me dá aula de boas maneiras e quer que eu reproduza o quê? Entendeu? Eu nasci na favela, eu passo fome, eu vejo minha família brigando por causa de comida, eu sou privado de uma roupa, de um tênis, de um brinquedo, certo? Das coisas mais primárias do mundo, e você quer que eu não vá pro crime? Entendeu? Então começa o erro para aí. Se você me incentiva pro crime, você não pode me querer na cadeia. Mas beleza, você quer. Então a gente tem que parar e fazer uma análise. O menor é violento. Tá bom. Vamos pegar nos crimes violentos quantos são cometidos por menores. 3%? 4%? O cara maior de idade, 18, 19, ele sabe que ele vai tirar 30 anos, 25%
latrocínio, isso demove ele da ideia? Nem um pouco, entendeu? Porque quando você vai para o crime, você não está pensando na pena, você está pensando naquilo que você vai roubar. Ninguém vai para o crime pensando em ser preso, certo? Não é aumentando pena, certo? Não é fazendo pena mais severa, não é baixando a maioridade penal que você vai diminuir a criminalidade. Até porque o problema não é o menor, o problema não é o cara da periferia. Você pode prender, hoje a gente tem no Brasil a maioria dos chefões, entre aspas, as pessoas que comandam o crime organizado, eles estão presos. Qual a diferença? Estão na cadeia. É onde eles querem os menores. E aí? Na cadeia, o que mudou? Não adianta. O menor que hoje for preso vai ter uma manhã para substituir. Por quê? Porque não tem um trabalho de base, não tem uma educação de qualidade. E quando tem os professores que querem mudar, certo? Você tem uma lei de diretrizes que te obriga a aceitar a aprovação automática e que te exonera se você contestar o que tiver dentro da diretriz. Tem uma ordenação que você não pode contestar. Entendeu? Você diz que eu dou palestra em várias escolas. Entendeu? A professora fala, mano, eu quero mudar, mas se eu sair da Bíblia dos caras, se eu sair da cartilha, estou exonerado. Então não adianta, mano. Você pode prender todos os maiores chefões, você pode prender aquele que é vendido como criminoso número 1 da sociedade. Não vai mudar, porque a criminalidade ela não está fundamentada no cara da periferia, ela está fundamentada no cara da burguesia. É o playboy que é o criminoso. Ele que faz você delinquir, é ele que leva a arma, certo? Ele que favorizou o sistema periferia. É a administração dele que é genocida e assassina, certo? Então o problema não é o menor. E é isso que eu falei no começo. Eu acho que o cara tem que vestir branco para pedir pena severa, sim, para o político que desvia, para o político que rouba, para o político que recebe o salário dele e não produz, certo? Para o político que na verdade não é nem um político, ele é um representante comercial do cara que elegeu ele é um representante comercial do industrial, da petrolífera, ele é um representante comercial da empreiteira. Esse cara que deve ser cobrado, a gente devia estar aqui discutindo pena de morte para ele. Aí teria todo o meu respeito. Agora você soltar balão branco porque você quer um pretinho de 17 anos morto, como se isso fosse mudar alguma coisa no Brasil, é de uma hipocrisia dantesca, gigante. Não deve nem ser levado a sério. Tanto é que nem é levado a sério, por mais manifestações que tenham. Eu não acredito, e mesmo que abaixe, vai continuar, porque, como eu falei, o problema não é o moleque da periferia, o problema é o playboy. Ele que tem que ser cobrado, o político principalmente. O burguês que está ali soltando balão branco é o mesmo que deveria estar pressionando o Congresso Nacional, mas não para baixar a maioridade penal, mas para punir severamente quem faz a criança delinquir. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Questão do livro, eu trabalho com o rap do qual grupo que ele faz parte, eu sou também, você está sabendo até. E é impressionante como o rap ele traz a responsabilidade para si. Na quebrada, não somos conhecidos em BH, em Minas Gerais, em lugar nenhum, mas na quebrada precisamos fazer a responsabilidade lá. Então já somos conhecidos lá, então já somos cobrados lá. E que eu estou debatendo com as pessoas nesse momento é a questão das confederações, que é a Copa do Mundo aqui no Brasil. Antes, não tinha ONG governamentais para a gente aprender inglês, espanhol, francês. ONG nenhuma, que é onde passaporte para a gente estudar lá fora. Será que essa não seria para nossas crianças aqui, igual eu tenho um filho, receber os gringos da maneira como prostituição infantil, para eles se deliciarem aqui? Explique para nós, Eduardo. Então, primeiro que eu fico imaginando qual é o critério do COI, da FIFA, para aprovar o Brasil para a Copa do Mundo e para uma Olimpíada. Eu estava até falando com o parceiro que me trouxe do aeroporto, aeroportos e confins, o estádio, 40, 50 minutos, entendeu? Todas as cidades do Brasil, através da música, você acaba visitando a maioria delas. Eu não vi em nenhum ponto uma infraestrutura para você ter a Copa do Mundo, para falar, aprovamos porque teve uma infraestrutura que dá para você adaptar a Copa do Mundo. Então, primeiro já